Fala, Rochinha, tudo bem? Bem-vindo. Tudo em paz. E você, como vai? Tudo tranquilo. Rochinha, eu vou falar um pouco sobre Rio Grande do Sul. Depois, se você quiser, a gente entra um pouco na geopolítica. Mas só porque eu só quero comentar esse turismo macabro. Vou pedir para o Gui separar o videozinho para a gente ver enquanto a gente conversa. É o videozinho do Eduardo Bolsonaro e do Carluxo. Separa aí, Gui, para ir gostando enquanto a gente conversa, que é o turismo macabro do Eduardo Bolsonaro. 2 semanas, Rochinha, depois da tragédia, 2 semanas, depois do Lula anunciar mais de 70 bilhões de reais, a Dilma anunciar mais de 6 bilhões de reais no Banco dos BRICS, o Lula anunciar casa para todo mundo lá que perdeu casa, o Lula praticamente deslocar o governo lá para o Rio Grande do Sul, todos os ministros. Hoje novamente estavam os ministros mais importantes, ministro da Saúde, Gestão, todo mundo lá no Rio Grande do Sul. E quem não estava lá estava no Zoom lá, né, no virtual, fazendo uma reunião com os prefeitos. 2 semanas depois, Eduardo Bolsonaro vai lá para passear de jet ski. Cozinha inacreditável, passear de jet ski e falar mal da imprensa. Ali, o videozinho dele, nem bota só ele mostrando aí essa cara dele, tá passeando de jet ski, para falar que a imprensa está te enganando. Não sei onde ele está com a cabeça. A questão do Rio Grande do Sul não tem nada a ver com a imprensa, você tem vídeos. A questão da briguinha deles com a imprensa não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. É uma tragédia de grande proporção. Aí está ele aí, foi o Carluxo também, preparando uma nova safra de fake news, né? Aí ele passeando, aí ele passou o dia postando, ele fez uma postagem hoje, Rochinha, em que ele reproduz uma capa lá do jornalzinho deles, que eles têm lá, Revista Oeste, né? Que é o jornal de fake news deles. Aí Paulo Pimenta foi numa churrascaria, né, no meio da tragédia. É uma coisa ridícula. Quer dizer, então, que o Paulo Pimenta não pode comer, não pode ir no restaurante se alimentar. Quem está cuidando da tragédia não pode se alimentar. Ou seja, é uma baixaria. Mas, enfim, como é que você está vendo essa situação no Rio Grande do Sul aí? Bom, primeiro que essa situação do Rio Grande do Sul, que é uma coisa monumental, enorme, ela não tem precedente na história, né? Esse grau de destruição num local só, com essa quantidade de dano à economia, com essa quantidade de dano à população, nesse nível aqui, eu não me lembro de nada parecido, né? Realmente, a extensão da tragédia no Rio Grande do Sul é brutal. A gente não tem ainda condição de dimensionar toda a extensão do dano, né? Uma coisa seríssima, absurda, né? O custo disso é uma coisa, até agora, ninguém conseguiu dimensionar direito, porque não é possível, é preciso esperar a água baixar, e depois disso você tem as emergências, né, que é de limpar os locais onde houve alagamento, combater as doenças que vão emergir daí, né, e depois você começar a dimensionar os danos materiais que são assim, é um absurdo. Você não sabe se você vai conseguir fazer com que as pessoas voltem a morar onde elas moravam, né? Isso é uma coisa, um problema, né? Eu imagino, pelo que eu estou vendo daqui, e pelo que eu estou ouvindo e conversando com pessoas de lá, você vai ter que mudar a cidade inteira de lugar. Isso, não que a gente não tenha experiência em fazer isso, nós temos. No Brasil construiu hidrelétricas, nós tivemos episódios que a gente vai pegar cidades inteiras de um lugar e levar para outro. Então, nós sabemos fazer isso, né? Nós temos, tem aí o episódio de Brumadinho, agora tem uma situação lá em Alagoas, do afundamento de bairros inteiros da cidade. Então, a gente sabe fazer isso. E vamos fazer.
Mas, enfim, o que é chocante é que até agora a gente não conseguiu dimensionar o tamanho, quanto vai custar isso em matéria de estresse emocional, em matéria de recomposição de famílias, e em matéria de recomposição de danos materiais, né? Enfim, é uma coisa assim, absurda. E no meio dessa tragédia, eis que surge uma coisa que a gente não conhecia ainda, né? Que é o terrorismo digital, politizando essa situação, as pessoas fabricando, né, narrativas, fabricando factoides e lançando nas redes sociais. Isso é uma coisa inimaginável, sabe? Como é que pode isso? Se você fica olhando sem saber direito nem o que dizer. Então é o seguinte, parte disso, na minha opinião, são atos desesperados, certo? Porque essa tragédia, ela chama o governo federal para o Sul, certo? Que é onde o Lula, historicamente, tem tido dificuldade, o PT tem tido dificuldade nas últimas décadas, né, depois do aparecimento do bolsonarismo, e eles estão olhando isso como um momento de oportunidade para o governo, para o Lula. Eu hoje ouvia na Band News um comentarista usar a expressão de recuperação, restauração da imagem do Lula no Sul. Eu fiquei assustado com o que eu ouvi. Então, o presidente da República está indo para o Rio Grande do Sul, levando todo o governo, como você disse, levando junto o Tribunal de Contas da União, levando junto o Supremo Tribunal Federal, porque o presidente da República está entendendo que isso é uma emergência gravíssima, que vai ter que ter uma intervenção brutal do Estado. O governador do Rio Grande do Sul fala em um plano Marshall, né? Enfim, uma situação gravíssima. O presidente entendeu a gravidade, compreendeu a gravidade e levou o governo federal para o Rio Grande do Sul, né? E as pessoas estão dizendo que o Lula está vendo isso como uma chance de restaurar a imagem dele. O Lula, a imagem do Lula foi restaurada em 2022, quando ele ganhou a eleição e se tornou presidente da República. O povo restaurou a imagem do Lula. Então, assim, é inimaginável isso que está acontecendo. Aí, o governo, na esteira de entender que isso é um problema gravíssimo, que é uma situação absolutamente inusitada no Brasil, o governo se mobiliza, o presidente da República vai para o Rio Grande do Sul, volta para o Rio Grande do Sul, leva as instituições da República para lá, para que todos compreendam a gravidade da tragédia e o esforço que vai ter que ser feito para que tudo seja recomposto, para recuperar o Estado, né? Dentro de uma situação peculiar, ou seja, a gente vai ter que tomar cuidado para a burocracia, para aquelas nuances de responsabilidade fiscal, aquelas nuances de Tribunal de Contas, de Ministério Público, das formas, né, que se sobrepõem ao conteúdo sempre. Então, tem uma preocupação clara do presidente da República e do governo federal de abrir trânsito para a emergência. E ele vai para o Rio Grande do Sul, e aí o sujeito fala que o Lula está querendo recuperar a imagem dele. É um negócio assim patético, né? Aí alguém vai e fala, não, aí o governo, imbuído desse espírito, cria uma secretaria extraordinária do governo federal no Rio Grande do Sul para fazer frente à emergência. Ou seja, uma prova cabal, concreta e assim irrefutável de que o governo compreendeu a tragédia, compreendeu a necessidade de ter uma intervenção firme no Rio Grande do Sul. E aí o governo indica o Paulo Pimenta para ser esse ministro.
Aí alguém fala, não, peraí, o Paulo Pimenta, ele é candidato em 2026. O Paulo Pimenta é candidato em 2026 no Rio Grande do Sul. Assim, e essas pessoas que dizem isso na mídia não se perguntam, mas o governador também não é candidato em 2026? O governador é candidato em 2026, então o governo federal tem que dar dinheiro para ele. Aliás, todo governador, o desejo do governador seria, ó, me dá o dinheiro aí, me dá a grana, pode ir embora, que quando eu precisar de você eu peço mais, falando com o governo federal. Então é o seguinte, é uma falta de seriedade. Então é o seguinte, eles colocam numa situação de gravidade o governo ter nomeado o Paulo Pimenta, mas ninguém se pergunta por que a tragédia ganhou essas proporções. Exato, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Assim, a destruição da legislação ambiental nas últimas décadas, né? Eu ouvi não sei se todos ouviram, mas eu vi um vídeo de acho que um secretário de urbanismo, alguém da prefeitura de Porto Alegre, apresentando um grande projeto de revitalização das docas em Porto Alegre, de subir espigões lá, grandes prédios e tal. E nesse projeto se previa a demolição do muro de contenção de inundação na cidade. E aí vocês falam, nós vamos deixar um pedacinho do muro para que as pessoas entendam, compreendam, saibam da história da cidade. É o seguinte, o que reinou no Rio Grande do Sul até agora foi absoluta irresponsabilidade. Com tudo, e especialmente com a questão da prevenção. Né? Na hora que isso aí terminar, que as coisas esfriarem, que a gente tiver condição de revisitar o que aconteceu, nós vamos ver que a negligência foi método de trabalho. Né? E isso é muito grave. Mas aí o grave não é isso. O grave é o governo indicar o Paulo Pimenta para a Secretaria Especial de Recuperação do Rio Grande do Sul. Então é o seguinte, eu acho que o governo federal tem que tocar o enterro, né? Os cães vão ladrar e o governo federal tem que fazer o que ele tem que fazer, compreendendo que o governador do Rio Grande do Sul não foi deposto, ele não foi retirado do cargo pela nomeação do Pimenta e nem pela criação da Secretaria Especial. O prefeito de Porto Alegre e os prefeitos do Vale do Taquari não foram depostos, certo? Temos que lembrar que nós estamos numa república, os municípios têm as suas competências, o Estado tem as suas competências e a União Federal tem as suas competências. E cada um vai atuar dentro das suas competências. Na hora que alguém se exceder, certamente será denunciado. Né? Então é o seguinte, em vez desse conflito, dessa cisânia, dessa fofoca que se forma, o espírito tem que ser de unidade, de compreensão, né? De grandeza, para trabalhar em benefício da sociedade do Rio Grande do Sul. Não dá para o governador ficar com cara feia porque o Pimenta foi nomeado ou foi criada uma secretaria extraordinária ao invés do secretário do ministro do Desenvolvimento Urbano designar uma secretaria especial. Não é assim. Isso seria conveniente numa situação como a de Alagoas, como a de Brumadinho, mas nessa do Rio Grande do Sul é uma coisa muito grave para você ficar usando os métodos tradicionais. Né? Então, assim, o Estado terá que ser reconstruído. Né? O governador falou num plano Marshall, eu gosto mais do exemplo da Alemanha. Quando caiu o muro de Berlim, notou-se que havia uma desigualdade entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental, por conta dos investimentos que o Ocidente fez lá, ela tinha um grau de desenvolvimento tecnológico, de sofisticação muito maior do que a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental tinha grandes universidades, uma inclusão social fantástica, todo mundo tinha onde morar, educação, saúde, transporte bom, mas havia uma desigualdade. E aí essa desigualdade foi superada como? Com muito investimento da Alemanha Ocidental lá. Hoje você transita de uma Alemanha para outra e não vê diferença nenhuma. E nós vamos ter que fazer isso no Rio Grande do Sul.
Tá? Esse é o esforço. E o presidente Lula, é importante que todos entendam o seguinte, ele está consciente, está tranquilo, ele não vai entrar nessas provocações. Imagine se o presidente Lula vai dar bola para um bobo andando de jet ski, filho do Bolsonaro, uma pessoa insignificante, pequena, né, fazendo circo lá na tragédia. Certo? O presidente Lula está focado no que ele tem que fazer. Ele tem que olhar o orçamento da União, ele tem que se concentrar no que pode vir de fora. Tem aí o banco dos BRICS, né? Tem o BRDE, que é o banco aqui do extremo sul, dos 3 estados do sul. E, assim, o presidente... eu vou encerrar essa minha primeira fala dizendo o seguinte: o Rio Grande do Sul teve uma tragédia, mas na tragédia teve muita sorte. A sorte de ter o presidente Lula na presidência da República. Porque se fosse o Bolsonaro, o Rio Grande do Sul estava perdido. Muito bem, Rochinha. Não, você, só pontuando aí o que você falou sobre a questão do Paulo Pimenta, que eu pensei, eu vi isso também, né? Que, não pode ser o Paulo Pimenta, está partidarizando. Eu acho muito engraçado isso. A gente não vive uma democracia, né, em que os políticos eles pertencem a partidos, né? Aí você vem novamente essa ideologia antipolítica que não resolve nada, né? Desculpe trazer essa figura insignificante, mas é porque ilustra bem. Esse Eduardo Bolsonaro é uma caricatura do que esses caras todos pensam. É uma caricatura, mas infelizmente muita gente pensa como ele. Coloca aí, por favor, Gui. Ele fez uma postagem hoje, ele foi para lá e começou agora a atuar. Ficou meio pequeno aí, mas olha só que coisa horrível, Rochinha. Ó, eu vou ler. Às vezes, as pessoas não entendem o porquê a assessoria de comunicação informal também de Lula, trava uma guerra para dizer que quem está salvando o povo no Rio Grande do Sul é o governo e não o próprio povo. Isso ele quer dizer imprensa, né? Eles estão numa luta contra a imprensa. Eles acham que a imprensa é toda a assessoria do governo. E não o próprio povo, algo que contrasta com a realidade diante dos nossos olhos. Se o povo descobrir que não precisa do Estado, nem nos momentos mais difíceis, vai ficar difícil para Lula justificar que os brasileiros precisam de um Estado gigantesco, como ele disse na pandemia. Tá bom, só isso que eu queria mostrar. Né? No meio de uma tragédia, ele quer dizer que o povo não precisa do Estado. Quem vai construir tudo? Na verdade é o seguinte, isso aí, certamente o Bolsonaro foi passear de jet ski durante a tragédia na Bahia, porque ele acha que o povo não precisa do Estado, o povo tem que se virar sozinho. Só que, infelizmente, isso é uma mentira, isso é falso, né? O povo precisa do Estado. O Rio Grande do Sul não será reconstruído sem o Estado, né? Esse estúpido, ele não conhece história, né? Porque se ele conhecesse história, ele não saia falando bobagem. Mas como ele também não tem nenhuma preocupação sobre o que sai da boca dele, né? Isso aí, ele vai sair falando essas bobagens e pronto, né? O mundo teve uma Segunda Guerra e o que reconstruiu a Europa foi o Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? É o Estado, né? Pondo dinheiro, investindo e tal. Então, nessas grandes intervenções, o que funciona é o Estado. E aí é o seguinte, o que vai acontecer com esses caras? O desespero bateu, porque eles viram que o movimento do Lula no Rio Grande do Sul é muito sério, muito firme, muito efetivo, muito racional. E eles vão ser atropelados pelo Lula. Eles serão atropelados pelo Lula no Rio Grande do Sul. Porque o Lula está preocupado, focado em resolver o problema concreto do povo. E vai resolver. O Lula vai cair de cabeça no Rio Grande do Sul, com a disposição inimaginável. E aí é o seguinte, eles serão atropelados. Certo? Eles estão enxergando o fim, né? E o Lula tá no começo. Então, esse é o problema deles. Então, vão tentar, vão continuar. Agora, eu acho o seguinte, uma cobrança que eu faço. Tá? Eu acho que as instituições do poder judiciário
e do Poder Legislativo estão tendo um momento ímpar de combater as fake news, que é um traço fascista da nossa sociedade hoje. Tá? Então, nós temos gente dentro do Congresso Nacional fazendo isso, espalhando fake news, espalhando mentira, né? E é preciso providência. Além desses caras aí que estão por aí, nas redes, tem gente com mandato parlamentar. Nós vimos um agora aí, andando de jet ski. Então, é preciso o seguinte, o Congresso tem que cortar da própria carne, tem que expurgar esse lixo que está lá dentro, de gente que, na tragédia, tem um comportamento infame, absolutamente infame. Então, eu acho que os ministros do Supremo estão vendo isso, né? Eu penso que o Congresso também está vendo isso, e alguma providência tem que ser tomada. Não dá. Isso não faz parte da nossa democracia. Não foi esse o arcabouço democrático que nós pensamos construir em 1988. Tem que tomar providência. Não dá para deixar essa gente aí fazendo isso impunemente, né? Agora é hora de fato, tomar providências concretas. Bem lembrado, Rochinho. Sabe que esse pessoal fala muito nos Estados Unidos, que lá eles têm liberdade de expressão absoluta, né? Que é mentira, né? A gente viu agora... Assim, é preciso diferenciar. Nós temos um debate doutrinário na área do direito sobre a liberdade de expressão, né? Que alguém sustenta que o Estado não pode fazer censura prévia, só pode fazer a posteriori. Então, o cara me agride, me difama, e eu só vou poder tomar providência contra ele depois que ele me agrediu e me difamou. Pronto, isso é um debate que tem uma polêmica. Isso é uma coisa. A outra coisa é permitir a prática de crime em larga escala, organizado, como método nas redes sociais. Isso não pode. Né? Isso não, assim, não é uma coisa isolada, que um jornalista falou que o Rocha é isso, aquilo, aí eu vou lá processar o jornalista. Tá? O político falou que eu sou isso, aquilo, eu vou lá processar o político. Essas coisas, esses fatos isolados. A outra é a prática de crime organizada, como método, sistemática, entendeu? Financiada. Alguns, inclusive, recebem nas redes sociais, eles têm remuneração por isso. Sabe? Então, isso é diferente, isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. É preciso deixar claro isso. Isso não tem absolutamente nada a ver com liberdade de expressão. Exato. Isso que eu ia falar. Não, isso que eu ia falar, porque, por exemplo, eles falam nos Estados Unidos, é confusão. Deixa eu só concluir o raciocínio, porque se você estiver dentro de um cinema e gritar fogo, por exemplo, né, e as pessoas saírem desabaladas, né, e se machucarem, morre gente, né, você vai preso nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo. Né? Uhum. Se você estiver no aeroporto e você, um fiscal, perguntar o que você tem na sua mala, você fizer uma brincadeira, tem uma bomba aí. Não estou brincando, estava brincando. É liberdade de expressão. Foi preso na hora. Então, na verdade, no Rio Grande, é porque o caso, como é um caso, é uma tragédia, essas fake news, quando elas atrapalham um processo gravíssimo, dramático, constituem crime, porque atrapalham o poder público para salvar as pessoas. Isso que eu estava querendo fazer essa diferenciação. Isso aí mata a gente. Mata, provoca lesão corporal, física, entendeu? Retarda as coisas. Então, isso aí é crime. Não tem nada a ver com liberdade de expressão. É verdade, o que você está falando é verdade. Exato. Já estamos chegando no finalzinho aqui. Nem deu tempo de a gente falar um pouco de geopolítica. Eu queria sua opinião sobre esse encontro do Xi Jinping e o Putin, mas só tem 3 minutos. Isso aí é o seguinte, meu amigo. Eu a semana coloquei no Twitter o seguinte: eu gostaria de saber o que o Kissinger está dizendo disso, entendeu? Porque o Kissinger foi um grande arquiteto do afastamento da União Soviética e da China, né? Porque ele se considerava muito perigoso a aproximação desses dois polos. Aí
o tempo passa, acabou a União Soviética, os americanos começaram a guerra, provocaram a guerra na Ucrânia para afastar a Alemanha da Rússia. É só isso, né? A finalidade da guerra é única, é só essa, porque se a Rússia e a Alemanha convivem pacificamente e colaboram comercialmente, qual a razão de existir da OTAN? Nenhuma. Tá? Então, a guerra foi para reafirmar o postulado de criação da OTAN, manter a Rússia fora da Europa e a Alemanha sob controle. Tá? E aí, eles fizeram essa operação bem sucedida agora, porque azedaram as relações da Alemanha com a Rússia e mantiveram a Rússia longe da Europa, mas se descuidaram e permitiram que a Rússia se aproximasse da China. Então, isso aí, de fato, é um elemento absolutamente novo. Nós vamos ver qual será a consequência disso no futuro, mas é um problema muito sério para os americanos. Muito bem, Rocher. Chegamos no final, o convidado aqui das 6h30 já chegou. Muito obrigado aí pela conversa, pela entrevista. Um forte abraço, boa semana para você e até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço a todos.